Próximo. Ascese mística. Então a gente tem mania de colocar os atributos de Deus, né? Estudamos inclusive esses atributos de Deus lá no Livro dos Espíritos, né? Deus é onipotente, Deus é único, Deus é eterno, é imaterial, é imutável, é perfeito, é justo e bom. E olha, vamos lá aqui que o Baldi fala. Não se pode chegar a Deus mediante pura multiplicação de atributos humanos. Para superar o conceito de direção a que devemos limitar-nos, seria necessário um salto no inconcebível. Quem, com efeito, se avizinha verdadeiramente de Deus, experimenta uma sensação de imenso esmorecimento. Só então se olha verdadeiramente para o alto. Ou seja, é um salto. É um salto no inconcebível. Não é antropomórfico. O antropomórfico ajuda a gente o quê? A separar o fanatismo. A separar os absurdos. Eu falo que a razão, o raciocínio, é como se separasse lixo. Sabe essa reciclagem? Você separa o lixo bom do lixo ruim, separa um material do outro. Eu acho que isso que é a razão. Então, lógico, quando eu falar que Deus é imensamente bom, porque ele não pode ser mal. Eu falo que Deus é eterno, porque ele não pode ser relativo. Eu falo que Deus é onipresente, porque o pensamento dele não pode circular de um lado para outro, porque senão aconteceriam coisas do qual ele não estaria ação. Se eu falo que Deus é imaterial, porque a matéria sofre transformações o tempo todo. Ora, então, na verdade, eu não estou falando que Deus é. Eu estou falando que ele não pode ser. Eu estou reciclando ideias. Para isso, a negação, a dúvida e a razão são ótimas. Olha aqui que Ciro Ambido fala. Olha, quem experimentou sabe, né? Olha aqui que ele diz. Alguém declarava que Deus deveria ser isto ou aquilo, ou ele não seria Deus. Mas a mim pareceu que posso somente saber o que Deus é, e não vejo como poderia dizer a ele o que ele deveria ser. Pois qual o padrão pelo qual podemos julgá-lo? Esses julgamentos são as tolices de nosso egoísmo. Vou repetir. Né? Ciro Lombino aqui, reventou. Olha lá. Alguém declarava que Deus deveria ser isto ou aquilo, ou ele não seria Deus. Mas a mim pareceu que posso somente saber o que Deus é, e não vejo como poderia dizer a ele o que ele deveria ser. Pois qual o padrão pelo qual poderemos julgá-lo? Esses julgamentos são as tolices de nosso egoísmo. Como é que eu vou dizer para um ser ilimitado, infinito, o que ele é? Eu posso experienciá-lo, mas defini-lo, eu posso, usando a razão, dizer, olha, ele não pode ser isso. Tudo bem. Mas ao dizer isso, as pessoas acham, o que é Deus? Deus é onisciente, inteligência suprema de todas as coisas. Gente, isso são conceitos, aproximações, ajuda a nossa ignorância, uma maneira de fazer com que aquilo que está em nós, da procura real de Deus, tenha algum norte. Mas não é a coisa em si. Agora tem gente que faz batalha por isso. Faz batalha, faz briga. Imagina, Deus é amor e briga pelas diferenças de Deus. Ou o Corão começa lá com Deus é misericordioso, e tem gente que ainda usa as lições do Corão para fazer guerra. Assim como usou a Bíblia para poder fazer cruzada. Tolices de nosso egoísmo. Vamos lá. A verdade, a solução dos mistérios, a visão do pensamento de Deus não se consegue mediante poderosas argumentações, por laboriosas pesquisas ou através de prepotência de lógica e de razão, mas seguindo as vias de ascensão do Espírito, que são a da cartaz mística. Ou seja, somente pelas vias de ascensão do Espírito é que nós vamos ter a experimentação de Deus. O resto é só negação, dúvida ou afirmação. Se não houver uma modificação interior, uma ascese, jamais você vai ter a experimentação de Deus. Porque se Deus é interior aos fenômenos, você só pode perceber quando você descobrir o interior seu. Deus não pode ser externo. Deus não pode ser uma vibração. Deus não pode ser uma energia. Ele só pode ser interior ao fenômeno. Se ele é interior, somente se você penetrar dentro de você que você vai ter essa percepção. Aí você fala, como? Nós já demos 3 passos. Primeiro passo, a mente aberta. O segundo passo, ver tudo. O contraditório, a negação, a afirmação
e a dúvida em relação a você mesmo. O terceiro passo, o aperfeiçoamento do sentimento e do campo moral. Pelo menos como diretriz. Lembra que isso não é a forma, porque daqui a pouco a gente cria um Deus mental. Igual a gente faz uma reforma íntima mental. É aquilo que eu já expliquei tantas vezes, né? Que é aqui, ó, esse movimento mental aqui, ó. Eu pego aqui e faço assim, ó. Meus defeitos. Agora eu tenho de ser assim. Minhas qualidades. E o defeito contra a qualidade é a mesma onda mental, ó. Aquilo que eu chamo de bem e aquilo que eu chamo de mal é a mesma onda mental. Aí você fica o tempo todo nesse conflito. Aí você fica aqui. Eu não tenho esse problema, porque eu já sou Maurício mesmo, então mal para um lado, mal para o outro, tanto faz. Então, olha bem, você pega aqui e fica brigando. A imagem que você tem de você, o Maurício bom, o Maurício ruim e o Maurício bom. E você passa a vida nesse conflito. E você chama isso aí de autoconhecimento. Não, isso é autoburrice. Burrice pura. Idiotia, perda de tempo. Então isso aí não é nada mais do que um conceito. Eu crio um conceito do bem, crio um conceito do mal, comparo as duas imagens e crio um conflito. E persigo esse lado aqui, negando esse lado aqui. Aí você passa, ai gente, eu melhorei demais. Ainda tem aqueles que falam assim, depois que eu tornei espírito, eu melhorei, que é coisa de louco. Aí um belo dia isso aqui explode. Fala, nossa, mas eu pensei que eu tinha melhorado. Mas é o mesmo pensamento. Aí fala assim, então como é que é? É assim, ó. O bem, ele não tem contrários, porque ele é divino. Então o bem só pode ser uma manifestação. Então o bem é uma manifestação de Deus em ti. Por isso que Jesus fala, por que me chamais bom? Bom só o Pai. Ou seja, o bem é uma manifestação. Então o que você tem de fazer? Aqui está o seu defeito, aqui está a sua qualidade. Ó. Você estudar, aprofundar, descer o máximo no abismo do seu defeito. Usar aquilo que você chama de qualidade para nortear suas ações e funções no mundo. Fazendo até o quando você não sente. Mas permitir que você seja um vaso aberto para que Deus possa penetrar. Aí quando Deus manifestar, manifesta uma virtude. Por isso que Jesus falou, saiu de mim uma virtude. Em outras palavras, saiu de mim uma manifestação divina. Agora, como é que a gente é? A gente é uma legião de seres e uma legião de pensamentos na mente, não tem espaço. Eu falo assim que a nossa mente é isso aqui, ó. Não tem espaço para o divino, porque ela é toda completamente ocupada. Ó. Por isso que Jesus, quando pergunta, fala, qual é o teu nome? Legião, não é legião só no sentido de espírito obsessor, não. Nós somos uma legião que não deixa, você olha seu pensamento, ele pula o tempo todo de um galho para outro. É o pensamento macacoide. O tempo todo pulando de galho para outro. Galho, pula galho, pula. E você vai fazendo associações e passa o dia inteiro nesse novelo. E aí quando você fala assim, não, agora eu vou fazer o autoconhecimento, você cria o conflito. O que eu devo ser, o que eu sou, e eu tenho de mudar. Aí você vai para a ilusão de mudança. Eu falo que é igualzinho andar numa esteira. Fica o tempo todo andando na esteira. Olha como é que eu estou evoluindo. Na esteira. Aí alguém vem e desliga a esteira. Eu falo que é andar na esteira. Você pega lá o que é bom, você que está criando o bem. É você que está criando o conceito. Chama andar de esteira. Não. O que a gente pode fazer é estudar, penetrar nos nossos defeitos, esvaziar ao máximo a nossa mente, usar o que a gente acha que é qualidade para o outro. Eu não sou fraterno, poxa, então vou tentar ser fraterno. Eu não sou bom, vou tentar ser melhor. Eu não sou paciente, vou tentar desenvolver a paciência como exercício para o outro. E aí,
esvaziando a mente, procurando conhecimento, dedicando ao esforço, você então faz uma descoberta. Essa descoberta é que vai nos levar à manifestação divina. Quando a manifestação divina ocorrer, surgiu então a virtude. Por isso que Paulo foi tão feliz quando ele fala: não sou eu que vivo em mim, mas o Cristo vive em mim. Olha a virtude. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org